tem um faturamento informado. Quando você vai a banco para buscar e financiar o seu investimento em ativo fixo, né, o crescimento do negócio, é fundamental que esse faturamento seja registrado, né? Quando você vai fazer uma operação de antecipação de recebíveis para financiar o capital de giro da empresa, esses recebíveis precisam estar formalizados, precisa ter nota fiscal emitida. E muitas empresas não conseguem acesso a crédito, não conseguem financiamento, simplesmente porque o seu faturamento não é formal, né? Porque ela não registra, ela não emite nota daquilo que ela vende. Então, um primeiro aspecto dessa limitação que a informalidade traz para o crescimento dos negócios é isso, a falta de acesso a crédito. Mas ela também limita, por exemplo, compras em melhores condições junto aos fornecedores, né? Os fabricantes, né? Os distribuidores, os atacadistas, né? Aqueles que fornecem os produtos, também para que eles possam gerar uma nota de crédito, uma avaliação de crédito que permita financiamento às compras, eles também precisam de uma comprovação do volume de operações dessa empresa. Né? Um representante, uma operação de varejo, tem um contrato com o fornecedor, ele também precisa demonstrar as suas vendas para que possa ter esse crédito nas compras concedido. Então, ela também limita o acesso às melhores condições de compra. Também limita o acesso à participação em compras públicas, em licitações, naqueles certames que o setor público organiza para comprar das empresas, e as micro e pequenas empresas têm prioridade nas compras públicas, mas poucas conseguem se habilitar porque também não conseguem comprovar regularidade, né, com todos os seus documentos, não conseguem comprovar que vendem determinado bem, porque também não são regulares na emissão de notas. Tem uma série de consequências que limitam das empresas pelo alto nível de informalidade. Que demonstra que as empresas informais representam 68,3% de toda a economia brasileira. Quase 70% de todas as atividades são informais, com maior ou menor grau de informalidade. Aí vai desde a informalidade total, né, da empresa que não abriu seu CNPJ e está operando, né, até aquela que tem um CNPJ, mas não emite nota ou não contrata os funcionários com carteira de trabalho, com CLT. Enfim, tem diferentes níveis de informalidade. Mas a informalidade predomina na economia brasileira. E isso é uma grande trava para o crescimento do país. Então, quando a gente está pensando em formular política tributária, a gente tem que pensar também em como viabilizar essa amplitude da política tributária, que ela alcance o conjunto de atividades econômicas dentro da economia do Estado, dentro da economia do país, que viabilize a formalização dos negócios, né? Então, nesse sentido, é um desafio para o formulador da política e para os executores, né? Aqueles que são afetados pela política tributária, todos os stakeholders, os contadores, como um dos principais, é um desafio encontrarmos meios de trazer para a formalidade a maior parte das atividades empreendedoras no Brasil. Então, essa missão ela é compartilhada, né? É um desafio para nós, CEFIM, mas a gente quer compartilhar esse desafio com a sociedade, especialmente com a classe dos contadores, dos contabilistas, porque é preciso que a gente encontre meios de tornar esse objetivo possível. Já há algum tempo, a gente entende que a nossa missão enquanto órgãos do fisco, né, enquanto órgãos fazendários, aqueles que são responsáveis pela fiscalização, que a gente não tenha só esse olhar arrecadatório, né, que a gente não veja só as empresas como aqueles que a gente precisa detectar e punir o ilícito tributário para arrecadar o máximo de valor possível. A gente tem que induzir uma mudança de comportamento. A política tributária tem que ser capaz de fazer o empreendedor concluir por si que vale a pena ter um nível de conformidade fiscal adequado. É mais vantajoso ter regularidade fiscal do que andar na informalidade, do que ter que andar de forma irregular, porque isso vai trazer mais riscos
e vai trazer mais limitações para ele. Então, a gente precisa gerar essa percepção. Essa percepção do risco subjetivo tem que ser muito real, muito tangível, para que o empreendedor chegue à conclusão de que vale sim a pena ter regularidade. Para isso, a gente tem pensado a política tributária, pensado a política fiscal de uma maneira mais abrangente. A gente tem tentado sair da caixinha, né, daquilo que é o feijão com arroz, de sair da simples ação repressiva de detecção e punição do crime contra a ordem tributária e pensar em mecanismos de estímulo à formalização, à autorregularização, à conformidade fiscal. Esses têm sido os nossos objetivos, né? Então, e para isso a gente tem que entender o que causa a informalidade. A informalidade é uma decisão. O empreendedor, quando ele decide ficar na informalidade, ele tem seus motivos, tem seus objetivos, principalmente esse objetivo de obter vantagem competitiva pelo não pagamento dos impostos, né? O pequeno empresário, quando ele está iniciando, ele pensa assim: se eu não pagar, se eu não tiver que recolher o ICMS, PIS, COFINS, né, e a ISS, a multidão de impostos que ele tem que recolher, ele imagina que vai ter preços mais agressivos, vai conseguir obter um posicionamento de mercado mais vantajoso para ele. E aí ele também não faz essa conta direito, né? Porque também ele não considera que, ao comprar no CPF, ele também não compra nas melhores condições. Ao comprar no CPF, ele também não consegue se creditar, no caso do ICMS, que é um imposto não cumulativo, ele não consegue se creditar, ele acaba sendo tributado como pessoa física, e quando ele tem que emitir uma nota, ele é tributado de novo. Então, a informalidade tem custos também que esse empreendedor não enxerga. E por isso é preciso que nós consigamos orientá-lo adequadamente para que ele enxergue esses custos, para que ele entenda que não vale a pena. A elevada complexidade e o custo de formalização e de conformidade da pessoa jurídica, né, para todo mundo que é acima do MEI, né, tem um nível de complexidade maior, também inibe a formalização dos negócios. Então, a gente precisa criar mecanismos que facilitem, estimulem essa formalização. Então, nesse sentido, o que tem sido as estratégias que a CEFIM tem adotado no estado de Rondônia desde 2019, em parceria com os contadores, com as associações comerciais, com o setor produtivo? O que a gente tem feito para tentar mudar essa realidade? Lá em abril de 2019, a gente lançou o Fisconforme, nosso programa de estímulo à autorregularização dos contribuintes do ICMS no estado de Rondônia. Ele já é bem conhecido, né, dos profissionais de contabilidade. O Fisconforme, ele busca mudar essa filosofia de atuação do fisco, que deixa de ter uma ênfase repressiva e passa a ter uma ênfase de orientação. A ideia do Fisconforme é que o contribuinte seja orientado, seja lembrado quando ele tiver qualquer irregularidade, desde uma omissão de uma nota fiscal, desde um erro na emissão da nota, desde a falta de recolhimento de um tributo, que ele seja notificado e tenha prazo, um prazo normalmente de 30 dias, que em alguns casos pode ser prorrogado, prazo para que ele promova a autorregularização. Ou seja, detectei, notifiquei, dei prazo e o contribuinte pode resolver aquela pendência sem punição, sem multa, sem juros, sem um auto de infração que normalmente multiplica muitas vezes o valor do tributo que ele deixou de recolher, acaba virando uma coisa muito maior, porque o auto de infração ele tem penalidades muito severas, né? A legislação tributária tem penalidades muito severas. Então, para não ter que fazer o auto de infração, a gente notifica, dá prazo e permite a regularização espontânea, né? ou a denúncia espontânea, que inibe o auto de infração, que inibe a multa e os juros. Então, o Fisconforme ele tem sido operacionalizado já desde 2019, né, quando ele foi lançado, e tem se incorporado no dia a dia das empresas. A gente percebe que o volume de notificações atendidas tem aumentado. Hoje, mais de 60% das notificações geram medidas de autorregularização, seja
pela retificação do SPED, da declaração fiscal, seja pelo recolhimento do que deixou de ser recolhido, e isso, ou até mesmo pela justificativa. Eventualmente, também a gente pode notificar uma coisa que tem uma justificativa que a gente não enxergou, e o contribuinte tem a oportunidade lá também de apresentar sua justificativa, isso é analisado e pode gerar a regularização daquela pendência. E isso também evita custos desnecessários, com contencioso, né, com advogado, né? E isso, a autorregularização, ela simplifica a vida da empresa, porque ela permite que essa regularidade seja obtida com menor custo. Então, o FIS-Conforme ele tem sido adotado como medida de estímulo a essa conformidade fiscal, e isso permite que a maior parte das empresas se regularize. Esse 60% de notificações atendidas significa empresas que não vão receber uma auto-infração e que vão ficar sem pendências. E, ao ficar sem pendências, a empresa também vai ter uma série de facilidades. O FIS-Conforme foi lançado em abril de 2019 e, para 2023, a gente vai iniciar a fase de categorização dos contribuintes. A gente vai atribuir uma nota de conformidade, né, um rating lá de A até E, de acordo com o nível de conformidade do contribuinte, que aí vai em função de não ter pendências no FIS-Conforme e também em função de outros critérios de avaliação do nível de conformidade. Por exemplo, o nível de agregação contábil, né? Analisando a empresa, as saídas e as entradas da empresa, aquele segmento, aquele porte, comparado com outras empresas do mesmo segmento, do mesmo porte, a gente já vai avaliar se ele tem um nível de agregação, né? As entradas em relação às saídas, se ele agrega valor no nível compatível com o setor. E isso acontecendo, claro, ele indica que ele tem boa conformidade fiscal. Então, esses critérios de conformidade vão ser avaliados, vão gerar essa nota, e para os contribuintes que tiverem notas A e B, ele vai ter um tratamento facilitado, um tratamento mais benéfico por parte do fisco, seja na renovação de regimes especiais, renovação ou concessão de regimes especiais, seja na dilação de prazo para pagamento de tributos, seja no tratamento das mercadorias por ele adquiridas, quando entrarem no Estado, lá no posto fiscal de Vilhena, vai permitir um canal verde que facilita, né, o trânsito da mercadoria, e assim por diante, né? A dispensa do pagamento antecipado de ICMS também vai ser concedida automaticamente para esse contribuinte de nível A e B. Enfim, um conjunto de benefícios, de tratamentos diferenciados para o contribuinte que apresente alto nível de conformidade. Esse alto nível de conformidade vai tornar mais vantajoso ter regularidade. Então, a gente quer que isso fique mais claro, mais evidente para o contribuinte. Ele vai se sentir o cliente VIP do fisco, né? Em que ele é tratado de forma diferente. Tapete vermelho para ele, porque ele, afinal, é um contribuinte nota A, nota B. E ele vai saber o porquê da nota, né? A nota ela vai ser atribuída e vai ser reavaliada mensalmente, e os critérios de atribuição da nota serão transparentes, serão muito claros, para que esse contribuinte possa ajustar, inclusive, os seus processos internos, o seu compliance, para caminhar para, se ele ainda não tem um A, ele conseguir caminhar para o A. Se ele está com uma nota C, ele vai entender por que é e vai poder atuar. Então, a intenção é induzir o comportamento desse contribuinte para a formalidade, para a conformidade fiscal, para a regularidade. Isso é bom para ele, é bom para a economia, é bom para o contador, né, que não tem que ficar refazendo, assinando coisa que não deve e tal. Isso é muito melhor para todo mundo. Isso traz para o ambiente econômico um estímulo à conformidade. É isso que a gente pretende com essa fase 2 do FIS-Conforme, que vai ser a categorização dos contribuintes no estado de Rondônia. Então, esse é uma das ações mais relevantes que a gente tem para esse estímulo à conformidade. E também tem o Cidadania Empresarial, que é o nosso programa de estímulo à formalização e regularização dos pequenos negócios. O Cidadania Empresarial, o presidente José Cláudio mencionou, né, que fizemos uma edição ali na José Amador dos Reis, na zona leste de Porto Velho, que é uma região de comércio popular aqui da capital,
em que nós estivemos lá junto com o CRC, junto à Comercial, SEBRAE, a Secretaria Municipal de Fazenda, né, os órgãos, o Corpo de Bombeiros, e todos esses órgãos, de forma conjunta, né, a gente foi lá para uma quadra da paróquia São Tiago Maior e colocamos nossos estandes, as nossas mesinhas lá e chamamos o pequeno comércio para entender as vantagens da formalização. Nós fizemos muitos atendimentos, muitas empresas foram orientadas à regularidade, muitas abriram, né, o seu CNPJ lá durante os 2 dias que tivemos desse evento. E essa primeira edição nos trouxe uma série de lições que agora a gente vai aprimorar ainda a atuação nas próximas edições. A gente teve uma segunda edição lá em Ji-Paraná, durante o período do Rondônia Rural Show. Teremos uma terceira edição agora no início de 2023, acho que é fevereiro, em Ariquemes, e vamos levar isso para o interior do estado nessa ação de promoção da ideia da formalidade. A ideia de demonstrar para o pequeno comerciante que vale a pena caminhar para a formalidade. E a gente vai trazer estímulos para isso acontecer de uma maneira mais impactante, que isso eleve o número de empresas abertas, o número de empresas regularizadas, o número de empresas que caminham para a conformidade fiscal. Como? A gente nesses eventos, a gente tem, junto com a Junta Comercial do Estado, feito a dispensa das taxas de abertura de empresas, né? O registro de empresas está isento nesse período. A gente tem oferecido software gratuito de gestão dos negócios em parceria com empresas que atuam nessa área. A gente conseguiu, inclusive, com a empresa Eficiência Fiscal, né, do Joelson, a sessão gratuita de um software que permite a emissão da nota, o controle de contas a pagar e receber, controle financeiro. Isso tudo também tem outros softwares gratuitos oferecidos através do SEBRAE. Então, a gente tem oferecido essas facilidades, os treinamentos do SEBRAE, a orientação que o próprio CRC tem dado, né, com contadores ali para a abertura das empresas. Então, todas essas facilidades sendo oferecidas periodicamente no estado de Rondônia tendem a reduzir esse nível de informalidade da economia. O meu sonho, né, enquanto secretário, é chegar um dia nesse pequeno comércio de bairro, nos locais assim, onde tem maior grau de informalidade, chegar um dia lá, não precisar pedir a nota fiscal e a nota fiscal ser emitida normalmente, não ter o que acontece hoje, que é um certo espanto quando você pede a nota fiscal, né? Então, a gente precisa reduzir isso. A emissão da nota fiscal tem que ser automático, tem que ser natural, assim como acontece nos supermercados, nas farmácias, nos contribuintes de maior porte. Isso tem que ser a prática em todo o comércio. E, para isso, a gente vai ter que caminhar muito, né? Falta muito ainda, né? Mas essa ação do cidadania empresarial, esse estímulo à formalização, é um componente importante. Então, nessa via da empresa, né, de estimular as empresas a se regularizarem, nós temos esses 2 programas. E temos outros 2 programas que adotam também um estímulo pela via do consumidor. O consumidor é um componente essencial para que aconteça essa mudança no grau, no nível de formalização da economia. O consumidor precisa se habituar a pedir a nota fiscal. E ele tem que fazer isso entendendo que isso é um direito dele e é também um dever como cidadão. Isso significa exercer a cidadania, porque as pessoas têm uma impressão de que a sonegação é tolerável, a sonegação é compreensível, afinal o imposto é caro, o Brasil tem a maior carga tributária do mundo, que não é verdade, mas essa afirmação repetida muitas vezes gera essa percepção, a ponto de quando acontece, às vezes, uma apreensão, uma operação de repressão, porque o fato da gente estimular a formalização da economia, o fato da gente mudar a ênfase da repressão para a ênfase da orientação, não significa que a gente não tem que atuar de forma mais repressiva naqueles que se organizam para fraudar. Existe o crime estruturado contra a ordem tributária, e esse precisa de uma ação forte do Estado, esse precisa receber uma repreensão do Estado, né? O crime estruturado contra a ordem tributária
aquilo que é crime efetivamente, não é a omissão, não é o esquecimento, não é uma falha eventual. Esses que são aqueles que se organizam para sonegar, esses precisam da mão forte do Estado atuando de forma repressiva. E aí, quando acontecem essas operações, normalmente em conjunto com o Ministério Público e tudo mais, a gente às vezes vê os comentários na rede social. Poxa, mas precisava prender, precisava tirar, fechar a empresa, precisava fazer isso. Assim, tem uma certa condescendência da população em geral em relação ao crime de sonegação. E isso vem de uma mentalidade, de uma percepção errada do cidadão comum de que o pagamento dos impostos não é justo, como se pagar imposto não fosse a coisa certa. Então, a gente tem que ter essa preocupação também em promover educação fiscal, em promover conscientização do cidadão em relação ao mundo tributário. Afinal, a gente nasce numa sociedade, e aí tem lá o Rousseau com o contrato social, com a ideia toda de que a gente, quando nasce numa sociedade organizada, a gente é parte, a gente tem responsabilidades com o financiamento dessa sociedade. A democracia em que a gente vive, ela se legitima pelo pagamento dos impostos e pelo voto. Então, quando a gente nasce, e hoje já tem um CPF lá na certidão de nascimento, né, a gente já é um contribuinte e a gente já tem direitos de cidadão, mas a gente também tem deveres como cidadão. Então, essa percepção do contrato social não é clara, não é comum. A gente precisa trabalhar isso na cabeça das pessoas. E o nosso programa de estímulo à cidadania fiscal, o Nota Legal Rondoniense, ele vai nessa linha. A gente vai na linha de estimular o cidadão a pensar no seu papel enquanto contribuinte, de pedir a nota fiscal, porque fazendo isso ele garante que o imposto embutido no preço da mercadoria chegue aos cofres do Estado e retorne para o cidadão na forma de políticas públicas. Então, é importantíssimo promover essa ideia. A gente relançou o programa lá em julho de 2021, teve o programa é de 2011, né? Ele teve uma interrupção, ele foi relançado em julho de 2021 num formato novo, com aplicativo de celular. A gente teve que interromper nos últimos meses a publicidade por conta do período eleitoral e voltou agora em novembro com toda a força, né? Aumentando os prêmios, colocou uma loja aqui no Porto Velho Shopping, né? Para promover a ideia do Nota Legal. Os sorteios estão maiores, a gente realizou um sorteio de prêmios. Então, o programa ele tem vários brindes, vários prêmios para estimular o cidadão a pedir a nota, né? Quando a pessoa pede a nota com CPF, ela já vai para o aplicativo do celular, ele pode doar cada nota para uma entidade social, ele participa dos prêmios instantâneos, as raspadinhas, com prêmios de 50 até 500 reais, e a gente deu uma carga maior nesses prêmios ultimamente. Alguém aqui já ganhou alguma coisa? Ainda não? Já ganhou? Olha, 150 reais. Enfim, então, esses prêmios estão maiores, são 50 mil por dia que a gente tem sorteado, cerca de 500 pessoas por dia ganham esses prêmios do Nota Legal, no sorteio instantâneo, né, raspadinha eletrônica, e também tem os prêmios trimestrais, os prêmios que com valores maiores de 5 mil a 20 mil reais, 5 mil, 10 mil, 15 mil reais, como foi sorteado aqui no shopping dia 19 de novembro, e agora em dezembro, 23 de dezembro, o sorteio de Natal com prêmios até 20 mil reais, serão 300 mil em prêmios para 32 pessoas, 32 ganhadores, para quem está pedindo a nota com CPF. E a publicidade do Nota Legal vai voltar com força agora em dezembro, a gente vai ter publicidade na televisão e tudo mais, para justamente massificar essa ideia de que o consumidor precisa pedir a nota fiscal. O que a gente precisa, hoje a gente tem cerca de 50 mil consumidores cadastrados, a gente precisa de um número muito maior. Para uma população economicamente ativa de cerca de 1 milhão de pessoas, a gente precisaria de uns 300 mil consumidores pedindo nota para que isso modifique o comportamento no comércio. O comerciante precisa se sentir incomodado quando ele não emite a nota e percebe a insatisfação do consumidor porque ele não emitiu, isso tende a mudar o comportamento. Só vai mudar quando ele perceber que está perdendo venda por não emissão de nota fiscal. Então, o Nota Legal é um componente importante nesse sentido, porque ele visa essa mudança de comportamento por parte da empresa. Então, esse programa ele tem essa ambição, né, de induzir uma mudança de comportamento pela cobrança do consumidor quanto à emissão da nota fiscal. E aí a gente conta com o apoio de todo mundo nesse sentido. Diga, presidente. Presidente, quer
O pessoal pergunta, não gosta de pedir, de aceitar o CPF na nota fiscal, porque acha que o fisco vai fiscalizar ele. Então, por isso que ele coíbe a maioria do consumidor a fazer essa imersão de solicitar e incluir o CPF dele na nota. Perfeito. É engraçado que as pessoas têm esse temor, e é um temor desnecessário, não porque o fisco, se omitiu a minha nota com CPF, o fisco vai saber os meus hábitos de consumo, vai saber o que eu estou comprando. O fisco já sabe, a não ser que você pague em dinheiro, né? Ganhe dinheiro e pague em dinheiro, né? Mas se você paga com cartão de crédito, cartão de débito, com Pix, o fisco já sabe. A Receita Estadual, a Receita Federal, então não vai fazer a menor diferença botar o CPF na nota, né? Não é isso que vai gerar, né, a captura dessa informação. A Receita Estadual não passa essas informações para a Receita Federal. Não porque não possa, mas porque não precisa. A Receita já tem os dados pelo que acontece no mundo financeiro, no mundo bancário, né? Então, não é necessária essa preocupação. E estranhíssimo ter essa preocupação do assalariado, né? Que já é tributado tudo na fonte e tal, né? O assalariado não tem a menor preocupação com isso. E o fisco já sabe também, né? Exatamente. A informação da folha está tudo na base. Exatamente. Então, é realmente uma preocupação desnecessária, né? Então, pedir a nota com CPF permite que essa informação vá para o aplicativo e você já possa fazer doação, fazer raspadinha e ter os bilhetes para os prêmios trimestrais. Mas também tem a opção daquele que tem algum temor em relação a esse eventual cruzamento de capturar os dados da nota pelo QR Code, né? O aplicativo tem a câmera, você captura os dados da nota e traz também para o aplicativo dessa forma. Só não participa dos prêmios trimestrais, mas para raspadinha, para doação, está valendo. Então, o importante é que, de uma forma ou de outra, as pessoas adquiram esse hábito. E aí a gente tem visto isso acontecer, é muito interessante, porque quando a pessoa ganha os R$100 lá no prêmio e tal, se torna um vício, né? Passa a pedir nota e tudo, não é verdade? Então, a ideia é isso, gamificar o hábito de pedir nota para que isso incorpore no dia a dia das pessoas. E também tem a loja própria do shopping, que as compras feitas no shopping geram um voucher no aplicativo, ou, se você quiser, leva a própria nota lá na loja do Nota Legal e troca por brindes, faz uma brincadeira lá, e aí tem brindes de caneco, almofada, figurinha da Copa, um monte de brindes ali para participar. E a gente quer cada vez mais, de forma criativa, de forma bastante envolvente, levar a população a ter esse hábito, né? Porque isso é um componente fundamental para essa mudança de comportamento do contribuinte. E tem também um quarto projeto que a gente está formatando, que a gente espera que venha a ser implementado agora em 2023, que é o programa de redução da regressividade tributária através do imposto mais justo. O que é isso? É a ideia de devolver o ICMS para o consumidor de baixa renda, aquele que está no CAD único, através de um aplicativo. Aquele que está no CAD único, CPF está lá no CAD único, na faixa de extrema pobreza, no primeiro momento, eventualmente depois na faixa de pobreza também, esse consumidor de baixa renda, quando pede a nota com o CPF, a gente vai cruzar essa compra que ele fez, identificar que ele é um consumidor de baixa renda, e pelo princípio constitucional de capacidade contributiva, a gente reconhecer que esse contribuinte de fato, que é o consumidor de baixa renda, ele não tem a renda para o mínimo existencial. Então, ele não deveria estar sendo tributado. Então, a gente tem que identificar e devolver o ICMS embutido na compra para ele, através de um crédito na conta bancária dele, para ele poder utilizar. Esse crédito, na conta bancária, não, minto, na conta do aplicativo. A gente vai criar um crédito de ICMS para que ele possa utilizar nas compras dele no mês seguinte. Então, esse crédito de ICMS que a gente identificou, ele vai virar uma quase moeda que ele vai poder utilizar no pequeno comércio, no comércio local, livremente, e esse comerciante, ao receber esse crédito, ele utiliza, seja para transferir para uma empresa maior, um atacadista, um supermercado onde ele compra, seja para pagar o próprio imposto. Então, esse pequeno comércio vai ser aquele que utiliza esse crédito para reduzir o seu imposto ou transferir para um contribuinte maior.
Então, com isso, o que a gente pretende? Tanto promover justiça fiscal, que é não tributar aquele que não deveria estar sendo tributado, quanto criar um estímulo para que esse comércio de bairro também emita a nota tem que ser emitida com CPF, para que ele receba esse crédito. Então, esse aumento do poder de consumo, de compra das famílias de menor renda, estimula o comércio a também ter formalidade, a também emitir nota, para que ele possa capturar essas compras. Então, isso vai criando também um componente importante nesse estímulo à formalização dos pequenos negócios, do comércio de bairro, onde existe maior informalidade. Então, essa próxima ação, isso está sendo formatado, a gente espera conseguir lançar isso em 2023, ele é esse quarto componente do nosso estímulo à cidadania e à justiça fiscal e à formalização dos negócios. Então, assim, para a gente partir para as perguntas, né? Vou finalizar aqui. A ideia é essa: o manejo da política tributária como instrumento de desenvolvimento econômico e não somente de financiamento das demais políticas públicas é o que legitima esses esforços de modernização da administração tributária, isso dá maior valor público para a função fazendária, isso torna o ambiente mais justo. Então, o que a gente pretende é que, com esses programas, a gente consiga fazer justiça fiscal, fazer com que exista um ambiente favorável ao crescimento das empresas e isso seja percebido pelo consumidor, pelo cidadão, pelas empresas e, principalmente, começando por vocês, profissionais de contabilidade, que a gente quer ter ao nosso lado para disseminar essas ideias, para promover essa visão de que um ambiente de formalidade é bom para todo mundo ganha quando existe uma formalidade na economia, quando existe justiça fiscal, quando existe equidade nas condições de concorrência, quando existe essa captação do potencial de arrecadação para o Estado, porque isso fortalece as políticas públicas, isso facilita, melhora a vida das pessoas. Então, é isso que a gente pretende. Vou devolver a palavra aqui, fico à disposição para as perguntas que houverem, para a gente comentar sobre isso. Obrigado, secretário. Eu tenho até um contexto, uma questão relacionada a essa situação dos projetos da secretaria, né? Logo quando foram lançados, a gente ouviu muitas críticas, dizendo que era mais uma obrigação para o profissional da contabilidade dentro do escritório. Aí eu faço a pergunta para os profissionais: do que a gente sobrevive? São das dificuldades do empresário, não é isso? O médico sobrevive de quê? Das dificuldades do paciente. Então, o empresário ele é um paciente nosso. São nas dificuldades que as coisas surgem e até mesmo um reforço da nossa imagem profissional perante o empresário, que muitas das vezes você ratifica o empresário, isso não deve ser feito. Faça desse procedimento aqui que você vai ser bem melhor para você. E o que ele diz? Não, ele prefere fazer o diferente. E esse diferente, muitas vezes, que cai na informalidade, leva numa imagem que tira a credibilidade do que o profissional fazia. Quando surgiu o Fisconforme, eu achei maravilhoso para mim enquanto profissional, porque tudo aquilo que eu falava para o meu cliente veio a ser ratificado, onde ele pôde reconhecer que quando eu falava para ele, faça daquele jeito que é melhor, você não vai ter problema, justamente o Fisconforme veio ratificar, veio mostrar que a continuidade da conformidade, fazer a coisa certa, não iria incorrer ele em alguma inconsistência, em alguma infração. Sorte que o Fisconforme não penaliza, ele te dá prazo. Né? Então, veio até melhor, em melhores condições. Em momentos antigos, em momentos passados, isso veria estar uma infração, a qual seria um pouco mais trabalhoso para a gente e penoso para o empresário. Então, os projetos da secretaria vêm a fortalecer a nossa imagem como profissional da contabilidade e reforçar, né, esse desejo da conformidade do conhecimento que a gente tem para transmitir para o nosso cliente. Agora está aberto para as perguntas. Quem tiver alguma pergunta pode levantar a mão que eu vou levar até o microfone até você, tá? Aberto também as perguntas para quem está online nos assistindo. Alguém? Bom, eu vou ler uma pergunta aqui que mandaram já online, tá? Secretário, esse crédito ICMS que será devolvido para as pessoas de baixa renda será proporcional ao valor pago?
Perfeito. Esse crédito ele é proporcional, a gente vai calcular por uma alíquota pelo modal, né? Os 17,5%. E ele vai ter um limite por família compatível com aquilo que é o consumo de uma família de baixa renda, até para evitar que isso seja utilizado de forma indevida, né? Que as pessoas emprestam o CPF para ter mais crédito. Então, ele tem um limitador de, salvo engano, R$ 92 por família mensal, e esse valor é compatível com o modal de 17,5% sobre o consumo médio de uma família de baixa renda. Então, a ideia é que ele seja operacionalizado dessa forma simplificada, porque se eu for considerar todo o regime, se é ST, se não é ST, o cálculo ficaria muito complexo. Então, a gente vai dar uma simplificada para chegar nesse valor e devolver até um limite compatível. Perfeito. Mais alguém? Só um minutinho. Tem? Ok. Boa noite. Então, minha pergunta é o seguinte: em relação ao credenciamento ou cadastramento dessas empresas, elas vai ter alguns critérios, elas vão precisar estar regulares, estar em dias para poder fazer esse cadastro? Em relação ao imposto mais justo? Sim. A ideia é que a empresa emita a nota fiscal, né? O consumidor de baixa renda só vai ter direito ao crédito mediante a emissão da nota fiscal com o seu CPF. Então, o primeiro requisito é que onde ele comprar, emita a nota com CPF. O cidadania empresarial vai ter ações específicas nesse comércio de bairro para facilitar a regularização dos pequenos negócios, né? E aí o cidadania vem primeiro, facilita a regularização das empresas, e o imposto mais justo, então, vai estimular esse pequeno comércio a emitir a nota para que o consumidor tenha direito ao crédito e ele possa capturar esse crédito. Então, a ideia é que, num mês, o consumidor de baixa renda vai, compra, emite com CPF, no mês seguinte ele tem o crédito no aplicativo, porque ele apresenta lá na loja, no comércio onde ele comprou, e isso vira forma de pagamento. Esse meio de pagamento, que vai ser esse crédito CMS, vai permitir que esse comércio fature mais. E aí, esse crédito que o consumidor transmitiu para o comércio, ele pode utilizar seja para comprar no atacadista, seja para pagar seus tributos diretamente. Mais alguém? Bom, tem os pessoal aqui que estão assistindo online, eles têm bastante perguntas, né? Bora revidar aí, pelo amor de Deus, gente. Ó. O FECOEP recolhido é revertido de qual forma para os menos favorecidos? Perfeito. O FECOEP, não, o Fundo para Erradicação e Combate à Pobreza, os 2% sobre alguns produtos considerados não essenciais, ele arrecada anualmente um valor bem significativo, em torno de 30 milhões de reais, e esse valor ele financia diversos programas sociais, diversas ações sociais, tanto o programa Amparo, que é um programa de transferência de renda para os menos favorecidos, que durante a pandemia permitiu um complemento, né, do Auxílio Brasil, então o Amparo foi muito importante. Os diversos programas que as CEAs administram, né, o Prato Fácil, Mamãe Cheguei, um conjunto de programas sociais são financiados também com recursos do FECOEP. É interessante fazer uma distinção, porque os programas sociais precisarão continuar existindo. O Imposto Mais Justo não é um programa de transferência de renda, é um programa de justiça fiscal. Os programas de transferência de renda ou de assistência social financiados com o FECOEP eles são operacionalizados pela via da despesa. É uma despesa pública com assistência social. Já o Imposto Mais Justo, ele é pela via da receita. Ele é um redutor da receita, né? Ele equivale a uma renúncia fiscal, uma isenção fiscal para esse consumidor de baixa renda. Tem um convênio com o FAS já aprovado pelo Estado de Rondônia para concessão dessa isenção. Então, isso reduz a receita. Isso permite, por exemplo, que cada real que é renunciado beneficie diretamente esse consumidor de baixa renda. Isso tem uma diferença fundamental, porque quando é pela via da despesa, para que eu possa
gastar R$1 com o programa de assistência social, eu tenho que arrecadar 3, né? Porque eu tenho todas as repartições constitucionais, né? Os repasses para os poderes e tudo mais. Então, a via da isenção ela é mais efetiva. Ela permite um benefício direto por ser um redutor da receita. Perfeito. Mais alguém? Não, né? Bom, tem mais uma pergunta aqui online. Sobre o FIS-Conforme, caso a empresa consta pendência no sistema em fase de regularização, o Estado tem bloqueado a entrada de mercadoria? Num primeiro momento, não. A pendência no FIS-Conforme, existem penalidades gradativas de acordo com o nível de conformidade, né? Se existe uma pendência no FIS-Conforme, ele não pode, por exemplo, ter dispensa do antecipado, ele impede alguns regimes especiais, mas o fato de se ele ter um regime especial em vigor e apresentou uma pendência, isso não gera uma punição imediata, não passa a exigir o imposto à vista, não tem essa penalidade imediata. Mas a manutenção dessa pendência pode gerar impeditivos na renovação de regimes e outros benefícios. Tem mais perguntas aqui, não para de chegar perguntas, viu? Sobre a nota legal rondoniense, vai ter mais recursos para as entidades sociais e premiações para 2023? Sim. Nós aumentamos em 3 milhões, o orçamento era de 2 milhões, nós aumentamos para 5 milhões o orçamento este ano e pretendemos renovar os 5 milhões para 2023. Esses 3 milhões a mais é o que tem permitido aumentar os prêmios, né, aos consumidores, por isso a gente está fazendo premiações maiores, tanto nos prêmios instantâneos quanto nos prêmios trimestrais. Para as entidades sociais, a gente manteve o valor de R$1 milhão. Para o ano que vem, a gente pode rever essa relação e também prestigiar um pouco as entidades sociais, que são parceiros importantes, né? Muita gente doa pensando, pede nota fiscal pensando na doação, né? Então, esse também é um estímulo importante para engajamento das pessoas em função das causas sociais que as entidades abraçam. Alguém? Alguma pergunta? Não, né? Então, eu vou fazer mais perguntas aqui, que as pessoas estão muito ativas aqui estão nos assistindo. É bem o público maior, online está bem ativo, né? Sobre os níveis de conformidade em empresas que possuem débito já parcelado junto ao Estado, vão poder pontuar? Bom, a gente vai ter diversos critérios. O débito parcelado, por si só, né, o parcelamento em dia, não é um detrator, né, da nota de conformidade, né? O parcelamento é legítimo. A gente até limitou recentemente a questão, o segundo parcelamento em diante reduz o prazo de pagamento na entrada do Estado. Isso para que a gente não gere também um financiamento contínuo, né, um parcelamento contínuo dos débitos tributários. Esse sim é um problema. Mas o primeiro parcelamento mantido em dia não gera nenhum problema. Claro que a gente vai olhar o conjunto de dados da empresa, né? Então, eventualmente, o fato dela ter muitos parcelamentos pode reduzir a nota de conformidade, mas não significa que vá gerar uma nota D, uma nota C, né? Mas pode ser um fator a ser considerado se esses parcelamentos forem repetidos, né? Forem reiterados. E qual é a previsão de lançamento da fase 2 do FIS-Conforme? Bom, meus colegas estão me pedindo mais prazo. Eu quero que isso aconteça agora no primeiro trimestre, mas eu vou ser conservador aqui e vou colocar até junho para a gente ter isso no ar. Sobre o FIS-Conforme, caso a empresa, né, conste pendência no sistema em fase de regularização, o Estado tem bloqueado... Ah, isso aqui já foi, então, né? Tem bloqueado a entrada de mercadorias. Já foi, então já foi bem respondido, né? Mais alguma pergunta? Alguma curiosidade? Deixa eu ver se tem mais aqui. Bom, por enquanto, deixa eu ver, acho que chegou mais uma aqui. Não, por enquanto, realmente só a questão da pendência mesmo, que eles estão bem assim, com essa curiosidade sobre a pendência das empresas, se elas realmente vão ser bloqueadas, questão da mercadoria, né? Só reforçando, né? As pendências elas podem gerar restrições graduais, né?
num primeiro momento, essa pendência impede a renovação do regime, a concessão de um regime, né? Mas, normalmente, essas pendências podem ser sanadas, né? E aí isso atrasa um pouco a concessão do regime, mas, uma vez sanada, o prazo, o regime é concedido. Então, se houver o acúmulo de pendências não sanadas, aí sim isso pode resultar em restrições maiores, que vão desde a perda de dilação de prazo, né, exigência de pagamento à vista na entrada do Estado, até, no limite, uma suspensão de inscrição estadual, né? Então, isso pode acontecer, mas para chegar a esse ponto é porque a empresa realmente não corrigiu, não aproveitou as oportunidades de autorregularização. A intenção não é gerar punições que impeçam as empresas de operar. Isso é realmente uma medida extrema. Mas, no limite, isso pode acontecer. Secretário, o programa Cidadania Empresária, como faria para formalizar a pessoa física a tornar uma pessoa jurídica em que a mercadoria para vender como nota fiscal, sendo que não há NFE de origem? Bom, o Cidadania Empresarial ele visa a regularização, a formalização dos pequenos negócios. Uma vez que a empresa ela optou pelo CNPJ, né, pela formalização, aí vai depender, claro, do porte. Se for MEI, por exemplo, é muito facilitado, né, esse procedimento, inclusive em relação ao controle de estoque, tudo mais. O MEI tem um regime muito facilitado. Agora, se for já uma microempresa e tudo mais, aí a gente vai precisar fazer esse controle. Essa regularização, no caso de uma compra feita como pessoa física, não está prevista na legislação. Teria que fazer nas próximas compras, né? Então, vai depender do regime. Mas, normalmente, esse pequeno empreendedor vai começar como MEI, ele começa num regime simplificado em que isso não seria problema. Mais uma pergunta aqui, ó. Quero saber se há possibilidade das entidades sem fins lucrativos terem cadastro na CEFIM. Atualmente, isso não está sendo possível. Bom, a concessão de inscrição estadual para associações, né, para entidades cuja natureza não é comercial, ela tem restrições. A gente tem feito isso muito pontualmente para situações específicas. Por exemplo, a gente concedeu para uma associação de reciclagem, o pessoal que faz o recolhimento daqueles vasilhames agrotóxicos, precisavam regularmente fazer uma remessa para outro estado para fazer incineração. Como isso é uma associação, mas regularmente para fazer isso. Então, excepcionalmente, a gente concedeu. Mas como o Código Civil, né, não prevê associações como entidades de finalidade econômica, então não há sentido em manter uma inscrição estadual para uma entidade que não seja de finalidade econômica, né? Mas se tiver alguma situação muito específica, como essa que eu citei, a gente pode analisar e, eventualmente, fazer alguma concessão. Perfeito. A CEFIM de Rondônia vai disponibilizar algum sistema de automação comercial, emissão de notas fiscais para as empresas que estão começando agora? A CEFIM, propriamente, não, mas existem alguns sistemas gratuitos. Eu citei, por exemplo, um que é fornecido, né, nos eventos do Cidadania Empresarial. O SEBRAE tem outros emissores de nota fiscal fornecidos gratuitamente. Normalmente, as empresas fazem isso. O módulo de emissão é gratuito, e se quiser outros recursos, aí é pago. Tal. Mas existem opções no mercado para sistemas, para emissores gratuitos de nota fiscal, e a CEFIM entende que isso atende à necessidade. Bom, aqui acho que acabou as perguntas ainda. Mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar? Pronto. Começou a surgir as curiosidades agora. Boa noite. Boa noite. Essa questão da inscrição na associação, ela serve tanto para a associação quanto para a igreja? Igrejas não são entidades de finalidade econômica. Eu né? tenho uma situação complicadíssima que eu tenho, que é, inclusive, a igreja, e ela tem inscrição. A igreja já tem? Já tem. E aí ela tem feito compra e venda? Ela é sem fins lucrativos, né? Aham. Paga o ICMS naquilo que não é literatura. Fora a literatura, outras que sim. ela paga. Se o objeto social prevê
a atividade, né, de venda, compra e venda de livros, né, de literatura, etc., deve ter sido concedido por isso, né? Mas aí tem algumas dificuldades, a dificuldade é no enquadramento, quando vai fazer alguma declaração, algum SPED. Expede. Todo mês expede. Mas qual tem sido a dificuldade? É justamente nessa questão. O cliente está pedindo para ser isento, né? Venda de livros é isento, né? Isso gera isenção, mas tem que ter um regime para isso, né? Na verdade, ele queria que tirasse a inscrição. Ele quer não ter a Cancelar a inscrição. inscrição, isso. Que, na verdade, já veio de outro contador. A gente pode analisar essa situação específica, né? Hoje, por exemplo, escolas que fazem, não são contribuintes do CMS. Débito para ele pagar. Tem escolas que não são contribuintes do CMS, que têm um regime para fazer essa compra e venda, né, de literatura que não tem incidência de CMS. Então, isentos, mas tem outros produtos que ele está pagando. Entendi, tem outros produtos. Aí a gente precisaria analisar a questão dos demais produtos. Se fosse só literatura, talvez a gente pudesse avaliar, mas se tem outros produtos, aí de fato cabe a cobrança, né? Tem que ter. A minha dúvida é o seguinte: a gente já tem algumas propostas, né, em relação ao aumento de faturamento do Simples para o ano que vem. Estamos esperando que se concretize, estamos analisando. A minha questão há uma proposta também para essa alteração do sublimite estadual para o próximo ano? Bom, a gente está aguardando as discussões no Congresso Nacional, né? Existe essa expectativa, né, de aumento do sublimite. Rondônia continua em 3.600.000. A gente vai aguardar esse movimento, né, na legislação federal. Rondônia, por ter um PIB menor do que 1% do PIB nacional, a gente pode adotar um sublimite menor, né? Então, agora, se esse 3.600 vai passar para 5, para alguma coisa assim, a gente vai depender dessas decisões do Congresso Nacional, né? A nossa intenção é ficar no mínimo possível, porque, a princípio, essa ampliação do limite do Simples Nacional, ela tem um impacto muito grande na arrecadação, né? Então, a gente tem uma preocupação nesse aspecto. Mas aquilo que for definido na legislação federal, vamos seguir, obviamente. Boa noite. Queria parabenizar a CEFI pelo Fisconforme. Eu acho que foi um dos projetos mais acertados do Estado, que contribuiu muito para a nossa classe. E em relação à avaliação das empresas, já está acontecendo ou é a segunda fase do Fisconforme? É a segunda fase. A gente faz uma avaliação interna, né, para fins de monitoramento, de fiscalização, mas a ideia da categorização da segunda fase é tornar isso o mais claro possível para as empresas. Que a empresa saiba exatamente o porquê da nota que está sendo atribuída a ela. E isso permita que ela faça os ajustes internos necessários para obter uma nota mais alta. E vai ser disponibilizado para o contribuinte essa nota e avaliação? Exatamente. A legislação vai sair dando os critérios e a nota a ser atribuída vai gerar uma espécie de extrato para a empresa entender o porquê da sua nota. Cada critério considerado, né, não só, por exemplo, não ter pendências no Fisconforme é um critério, mas essa questão do fator de agregação contábil é outro critério, né? Algum critério referente a capital, a proporção entre capital e débito. Então, todos esses critérios serão claramente informados para o contribuinte, para que ele tenha a oportunidade de promover os ajustes. É esse o objetivo dessa fase 2, que é a categorização dos contribuintes. Secretária, o contador entra nessa classificação, vai estar no aspecto de pontuação aí, né, para favorecer o contribuinte? É uma ideia, né, presidente? Hoje foi o que o coordenador Antônio Carlos me disse. Hoje a gente considera, né, a questão do cadastro do contador como algo relevante para a nossa classificação interna, né? A gente, de repente, pontuar também as práticas contábeis e atribuir uma nota ao contador, quem sabe isso refletir na nota da empresa,
É uma É possibilidade. a preocupação em relação ao mal profissional que possa estar desencadeando algo que possa degrenir a imagem do profissional, né? Aquele profissional que age de má fé, possa estar contagiando todo o sistema contábil, ele também possa ser referência para o cliente dele perceber que ele está agindo também irregularmente. Interessante. Vamos avaliar. Eu espero que o Antônio Carlos esteja ouvindo a gente, né? Já vai anotando aí para a gente É o que eu acho que quando tentar aquilo que derivar agrega para nós enquanto profissional, que vem melhorar o nosso ambiente, a nossa qualificação quanto profissional, isso é interessante, porque, como eu falei, o nosso paciente ele tem que estar sempre satisfeito e com o nosso bom atendimento. Então, onde tiver algo que possa estar mensurando isso, mostrando que, em virtude da má conduta daquele profissional, a empresa levou um prejuízo. Está perdendo nota, né? Exatamente. Verdade. Ainda tem mais perguntas aqui, viu? Em Estado do Sul, as ONGs comercializam como atividades meio para sustentar a atividade PIN. Inclusive, ONGs que têm o SEBAS federal, seria possível esse cadastro também aqui? Bom, como eu falei, em casos específicos onde existe uma atividade comercial regular, a gente pode considerar como exceção a concessão da inscrição estadual para entidades sem fins lucrativos. Não é o padrão, mas a gente já tem feito isso em casos pontuais, podemos analisar essa situação específica. Mais alguma pergunta? Encerramos, então. Gente, pode, sua palavra. Muito obrigado pelo tempo, pelo espaço, pelo interesse, pela atenção de vocês, pelas perguntas, né, que foram muitas. Presidente, sem dúvida, o CRC sabe envolver, é gente engajada, gente disposta, gente que participa, e me dá muita alegria estar aqui com vocês, partilhar desse tempo, desse espaço, das ideias, inclusive essa última que foi apresentada aqui, né, para a gente maturar lá internamente. E sempre que possível a gente tem toda a disposição para estarmos juntos, para pensar juntos e melhorar a formulação das nossas políticas, dos nossos procedimentos, para que isso se reflita num ambiente cada vez melhor para o crescimento dos negócios, para a promoção da justiça fiscal, para tornar a atuação do fisco rondoniense referência, né, no país como um fisco que está integrado com o setor produtivo, que consegue gerar uma adesão adequada para as boas práticas de política tributária no nosso país. Muito obrigado pelo espaço, pelo tempo. Nós é que agradecemos imensamente, secretário. E todo aquele ambiente saudável, né, do empresário só vem a favorecer o nosso ambiente de trabalho também, porque nós dependemos do saudável ambiente. Todo aquele formalizado, todo aquele regularizado é um cliente cativo para cada profissional da contabilidade. É isso? Então, nós podendo incentivar a formalidade, só vem agregar a nossa profissão. Pessoal, não esqueça, esse é só o start inicial. Amanhã, produtor rural em Ji-Paraná, né? No mesmo formato híbrido, aqueles que não conseguirem se deslocar até lá, mas vão poder acompanhar via online. Não vamos estar lá com o Ricardo Samu, né, vai ser no local, na Câmara Municipal. Teremos, dia 1º, incentivos fiscais, um tema muito interessante para as empresas, principalmente para as empresas de fora do Estado, que queiram instalar aqui no nosso, fomentar a nossa economia. O nosso conhecimento é muito saudável para isso e poder contribuir imensamente. Quando for dia 5, teremos ICMS, Instituição Tributária e Ressarcimento, lá em Rolim de Moura, onde vão estar o Jander e o Emerson Boritz, grande contribuinte também para... É um membro da Secretaria de Fazenda, mas contribui muito com o nosso CRC. E também, dia 6, teremos isenção, redução de base de cálculo e crédito presumido em Vilhena, com Morini, né? Luiz Morini. Então, não deixe de nos acompanhar, tá bom? Obrigado. Então, para finalizar, o Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia, juntamente com a Secretaria de Finanças de Rondônia, agradece ao secretário Luiz Fernando Pereira da Silva pela essa brilhante palestra. Muito obrigado. E a todos os participantes da modalidade online e presencial,
informamos que o certificado de participação da terceira semana do ICMS estará disponível num prazo de até 10 dias úteis. Eu ia também falar sobre o itinerário da terceira semana do ICMS, mas o presidente já falou por nós, né? Então, esperamos todos vocês também nos próximos eventos. A todos, uma boa noite. Ratificando, só um momento ratificando também aqui, quero agradecer também à Faculdade Uniron de Porto Velho por nos ceder esse espaço, né, e nos possibilitar fomentar conhecimento e parcerias e network aqui. Muito obrigado a todos. Boa noite.